Olá, queridos, graça e paz. Hoje quero dar continuidade aos últimos momentos de Jesus antes de sua crucificação. Logo após ter compartilhado da última ceia com seus 12 discípulos, Jesus saiu rumo ao Monte das Oliveiras para orar. Ele seguiu para o Getsêmani junto com mais 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Cada um dos escritos dos evangelhos descreve os eventos deste momento vivenciado por Jesus com pequenas variações, de modo que ler os 4 relatos dará uma imagem mais nítida daquela noite. Eu quero usar como base o Evangelho de Mateus. Ele inicia sua narrativa dizendo o seguinte: Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Mateus capítulo 26, dos versos de 36 a 37. O Getsêmani, ele era um lagar, uma prensa de azeite muito conhecido na época de Jesus. Ele ficava na parte inferior do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. No Getsêmani, a tensão psicológica, o pavor e a angústia sofridas por Jesus chegaram a níveis tão extremos que geraram a dilatação e o rompimento de seus vasos subcutâneos, levando seu corpo a um fenômeno raríssimo chamado hematidrose, onde sangue e suor se misturam na transpiração. A experiência de Jesus no Getsêmani foi tão excruciante, tão dolorosa, que suas palavras e sua fragilidade, a fragilidade de seu corpo, ficaram registradas para que pudéssemos, pelo menos, imaginar seus últimos momentos. Ele disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. No Getsêmani, Jesus enfrentou a fúria do inferno e o silêncio de Deus. A mensagem central do Getsêmani e o impacto mais importante desta noite foi a disposição do nosso Salvador de morrer na cruz em nosso lugar, a fim de pagar a penalidade pelos nossos pecados. Com relação a isto, o apóstolo Paulo declarou: Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21. Amado irmão, a salvação é de graça, e é por meio da graça, mediante a fé em Cristo, que a recebemos. Porém, o alto preço que o nosso Senhor pagou inicia-se aqui. O Getsêmani foi o palco onde o Deus encarnado lutou contra suas próprias limitações. Mateus, ele registra que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. O plano divino estava traçado, mas sua natureza humana, apesar de pura e sem pecado, ainda lutava. O grande inimigo de Jesus era a sua própria humanidade, que revelava naquele momento os limites e fraquezas que são comuns a todos os seres humanos. O Getsêmani foi o palco da maior batalha espiritual enfrentada por Jesus. Ele não ocultou sua solidão, não escondeu sua tristeza, não escondeu sua dor. Ele a compartilhou com seus discípulos dizendo: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Independente do que viria, ele pede a Deus que, acima de sua própria vontade, a dele seja feita. No Getsêmani, Jesus ficou sozinho. Deus se silenciou. Judas o traiu com um beijo e seus discípulos dormiram e o abandonaram. Muitas pessoas me perguntam: Pastor, por que Jesus estava tão angustiado e tão triste? Ele tinha medo da crucificação, do que iria acontecer a ele em todo aquele trajeto depois do Getsêmani? Querido, a tristeza de Cristo era porque sua alma pura estava recebendo a carga de todos os nossos pecados. Ali ele foi feito pecado e maldição em nosso lugar. O desamparo de Deus naquele momento dilacerava sua alma inocente.
ao ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sorveu sozinho o cálice da ira de Deus. Jesus pagou o alto preço da nossa redenção. Eu quero concluir essa reflexão fazendo um pequeno recorte prático para a nossa vida. Que lições podemos tirar do Getsemane? Quais as lições que o Getsemane nos ensina? A primeira delas, e é muito importante você prestar atenção nisto, Deus também nos leva ao Getsemane. Assim como Jesus, nós também por várias vezes adentramos em nosso Getsemane. Claro que não com a mesma intensidade ou propósito que Jesus. Às vezes, somos colocados na prensa ou no lagar de Deus para sermos moídos, para sermos provados e ensinados. O Getsemane é o lugar onde a alma é espremida, é o nosso lugar de passagem. Aprendemos também que a solidão não é a melhor maneira de vencer as crises, as tribulações, as provações que enfrentamos. No Getsemane, Jesus buscou 2 refúgios: a solidariedade humana e a vontade divina. Na hora da solidão, nós precisamos de gente e precisamos também do Senhor. No Getsemane, nós aprendemos com Jesus que a oração é a arma mais poderosa em momentos de dificuldade, em momentos de luta. Jesus alertou os discípulos sobre vigiar e orar. Porque não vigiaram, dormiram na batalha. Pedro não só negou a Jesus, mas cortou a orelha do Malco. Seus olhos estavam carregados de sono, porque seu coração estava vazio de oração. Sem oração, nós fugimos como os discípulos. Fugimos de Deus, fugimos das circunstâncias. No Getsemane, nós aprendemos com Jesus que Deus às vezes nos dará livramento da prova. Por outras, nos dará poder para vencer as provas. Finalmente, no Getsemane, aprendemos que Jesus enfrentou e venceu suas limitações para nos mostrar que por meio dele também podemos vencer as nossas. O apóstolo Pedro, que foi testemunha ocular deste momento, disse: para essa obra fostes chamados por Cristo, que também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. 1 Pedro capítulo 2, dos versos de 21 a 22. Assim sendo, temos Jesus como nosso maior exemplo. Aprenda com Jesus a vencer suas lutas no Getsemane de Deus. Toda crise passa quando nos firmamos nele. No mais, que Deus te abençoe ricamente. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. No mais, um grande abraço e até o próximo.